Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 10 de maio de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Armadilha cibernética. A Ucrânia utiliza Starlink para aniquilar russos em massa. A inteligência ucraniana desferiu um golpe de mestre tecnológico, transformando a principal ferramenta de comunicação dos russos em uma sentença de morte coordenada. Neste vídeo vamos revelar como hackers de elite da Ucrânia, na realidade eu não sei se eles vieram como hackers para trabalhar na inteligência ucraniana ou eles foram formados hackers, mas justamente eles conseguiram rastrear coordenadas exatas de milhares de terminais russos, expondo postos de comando e centros logísticos ao fogo de artilharia. Bom, anteriormente os ucranianos já tinham feito isso, começaram a cadastrar alguns terminais que os russos tinham ainda e começaram a atacar alvos russos em função que eles identificaram esses terminais, onde estavam e pegaram as informações. Mas agora é um fato mais novo. A Ucrânia tem eles estão chamados de hackers, eu diria especialistas em tecnologia da informação, né? Eles estão chamando de hackers, eles mesmos chamam hackers. A operação resultou em um apagão tático para os russos, permitindo que a Ucrânia retomasse vastas áreas de território, enquanto a coordenação russa simplesmente colapsava. Assista agora para entender estes bastidores da guerra digital sem precedentes. E não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Peço a todos deem um like, compartilhem o vídeo e comentem o que vocês acharam dessa estratégia genial ucraniana. Hoje em dia a guerra é muito mais do que só cavalaria, infantaria e artilharia, né? É digital, que pode ser monitorada e vista de centenas de quilômetros do fronte e onde está o inimigo e através da guerra digital trazer grandes prejuízos para o inimigo. Quero pedir a vocês então, já pedi, né, que se inscrevam, então vamos continuar em frente aqui. O campo de batalha moderno não se resume apenas a trincheiras blindados, né? Na realidade, grande parte pelo domínio do espectro digital e pela informação em tempo real que é decidido no fronte. Inclusive, isso pode decidir a vida e a morte de muitos militares, como de fato aconteceu. A Ucrânia acaba de demonstrar uma superioridade esmagadora neste quesito, ao realizar uma das operações cibernéticas mais eficazes desde o início da invasão criminosa russa. Unidades de elite, especificamente o do 156º Grupo de Ataque Cibernético. Você veja como a Ucrânia está organizada. Ela tem um grupo de ataque cibernético e pessoas militares, né? Eles são militares também, desse grupo de inteligência cibernético, que eles fazem parte do SBU, portanto, dentro da inteligência, e que eles fizeram esse ataque cibernético. É considerada uma unidade de elite, esse grupo de número 256, e as coordenadas que conseguiram extrair coordenadas geográficas de milhares de objetos e posições do exército da Rússia. Esta façanha foi possível, inclusive, que ajudou muito, através de uma exploração estratégica de vulnerabilidades no sistema de registros da internet via satélite, que os russos tentavam usar e estavam usando, né, de forma ilegal. Após a SpaceX introduzir o registro obrigatório de terminais em solo ucraniano para impedir o uso por parte das forças de ocupação da Rússia, o Kremlin viu suas comunicações entrarem em colapso e parece que não é somente no teatro de operações, mas eles estavam usando também a retaguarda em profundidade, né? No entanto, os russos tentaram contornar o bloqueio e o que eles fizeram? Eles importaram dezenas de milhares de terminais Starlink, porque são terminais específicos para usar nesses satélites da Starlink, buscando manter o controle de seus drones e a coordenação de suas tropas no fronte, porque eles continuam muito dependentes, muitos tipos de drone, desse Starlink. Então, eles não estão conseguindo combater a contento, ou seja, esses drones russos, por exemplo. E foi exatamente nesse ponto que os hackers ucranianos, agindo com precisão cirúrgica, criaram uma armadilha digital
disfarçada de um canal de suporte técnico no Telegram. Eles já tinham feito isso anteriormente, agora ampliaram mais, deram um outro nome para uma empresa fictícia de suporte técnico, como se ela estivesse fora, estivesse em um lugar qualquer, né, do mundo, não na Ucrânia, né? E sob o pretexto de oferecer assistência no registro desses dispositivos, em troca de criptomoedas. Eles negociavam, ou seja, é como se fosse uma organização que atua no subterrâneo, ela não é uma organização legal, né? Então, os russos, eles negociaram com os russos para receberem criptomoedas e esses especialistas que são ucranianos começaram a coletar dados sensíveis dos operadores russos. Eles davam um suporte e em contrapartida recebiam dinheiro, e aí eles começaram, como eles tinham o endereço onde estava esse terminal, outras informações de onde estavam os russos, esses alvos russos, esses outros alvos. O alvo não necessariamente estava onde está o terminal Starlink, ok? E um membro do grupo conhecido como codinome Goldfinger, ele explicou que o processo começava com pedidos simples de números de série, evoluindo gradualmente para a captura de coordenadas GPS exatas. Aí eles puderam começar a entrar no sistema e começaram a capturar esses dados onde estivesse uma posição russa. O interessante é que esse que falou como Goldfinger é um tema de um filme do 007, do primeiro 07, ainda aquele James Bond, né, interpretado pelo Sean Connery, aquele escocês que morreu agora no passado, recentemente. Como resultado direto desta operação brilhante, dados de mais de 2.000 terminais foram obtidos, quase 3.000 terminais eles obtiveram e foram transmitidos para o Ministério da Defesa da Ucrânia e unidades de combate à medida que eles iam coletando dados. Então, essa inteligência permitiu que a artilharia e as unidades de mísseis ucranianos identificassem com precisão absoluta postos de comando, abrigos e centros logísticos do inimigo. E uma quantidade grande de pontos, né, quase 3.000 que eles conseguiram pegar, e dentro de um desenvolvimento humano, ou de partisãs, ou seja, uma resistência, ou de serviços de inteligência atuando atrás das linhas inimigas, dificilmente a Ucrânia ia conseguir pegar um número tão grande de dados, né? Então eles foram hackeados pela inteligência ucraniana. Um oficial da 128ª Brigada confirmou que o acesso a esses dados permitiu o lançamento de ataques devastadores contra posições russas que antes estavam ocultas, inclusive possibilitando contra-ataques contra essas mesmas posições da Rússia. O impacto tático foi imediato, tangível, com relatos de que a intensidade dos ataques russos diminuiu em cerca de 45% em setores críticos da linha de frente. Isso foi confirmado por esse oficial que não quis se identificar, né? Não quis dar o posto dele, não quis dar a unidade dele e... Não, acho que a unidade até ele deu, mas não quis dar o posto e não quis dar o nome dele também. Sem a coordenação facilitada pelo sistema Starlink, os soldados russos continuam cegos, né? A situação ficou pior ainda e eles ainda não conseguiram estabilizar nenhum outro sistema russo, porque eles estão procurando, mas na Rússia não tem nenhum sistema tão avançado como o Starlink. No exterior tem, né? Melhores que os russos pelo menos têm, mas não fazem trabalho para eles. Por quê? Justamente porque eles não são sancionados. Ninguém quer encrenca com empresas legais, ninguém quer encrenca com a Rússia, ninguém quer encrenca com a Europa, então ninguém vende para eles esse serviço. E eles então perderam a capacidade de operar os drones dos russos, né, com a eficácia que eles tinham anteriormente quando eles pirateavam o sistema Starlink da Ucrânia. Isso forçou os russos a buscar soluções desesperadas, como a criação de pontes de Wi-Fi terrestres, o que acabou tornando suas posições, no entanto, mais visíveis para a inteligência ucraniana, ou seja, ficou mais visível para os hackers ucranianos acharem esses caras, onde é que eles estão, posições, postos de comando, etc. Então a Ucrânia demonstrou uma superioridade cibernética grande, ela se estendeu à invasão de contas de e-mail de autoridades, empresários russos, né, revelando redes de cooperação clandestinas, inclusive. Inclusive, parece que conseguiu ter muitas informações do próprio Kremlin.
Muitas instalações de indústria de defesa russa que estão sendo bombardeadas foram conseguidas através desse trabalho de inteligência, hackeando os computadores russos, né? Foram localizados, foram achados registros digitais, posteriormente pulverizados por armas de longo alcance fornecidas pela Ucrânia, ou melhor, manipuladas pela Ucrânia essas armas. A eficácia dos drones russos, Monia, por exemplo, que é um drone famoso, moderno para os russos, caiu drasticamente desde que perderam acesso à rede de satélites, provando que a tecnologia russa é dependente, e esse eles fizeram um desenvolvimento voltado para a Starlink e ficou vulnerável. Não tem mais, eles não conseguiram estabilizar em nenhuma outra rede russa. Graças a esse apagão nas comunicações russas, as forças ucranianas conseguiram seus maiores ganhos territoriais conquistados em 2 anos de guerra intensa. Centenas de quilômetros quadrados foram libertados. Isso deve-se, inclusive, à atuação desses hackers, né? As tropas russas ficaram desorientadas, sem ordens claras, estavam batendo em retirada desordenada e frenética. Os militares ucranianos observam que o papel da automação e da inteligência digital está crescendo, e a Ucrânia está anos-luz à frente da Rússia nesta corrida armamentista moderna. A operação cibernética contra o uso do Starlink pela Rússia é uma prova irrefutável de que a Ucrânia possui os melhores cérebros e a melhor estratégia para vencer esse conflito criminoso e cruel começado por Vladimir Putin. O exército de Putin tentou roubar tecnologia para sustentar a sua agressão, mas acabou entregando as coordenadas de sua própria destruição nas mãos dos heróis ucranianos. A retomada de territórios e a neutralização de milhares de alvos russos mostram que a resistência ucraniana é inteligente e tecnológica e absolutamente imparável. A guerra está mudando e, enquanto o Kremlin permanece preso a táticas do século passado, a Ucrânia avança com precisão e eficácia de uma potência global do século XX. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Deem um like, inscrevam-se, façam seus comentários e são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Inscrevam-se. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.